Na última terça-feira, o ex-prefeito de Indaiatuba, Reinaldo Nogueira, recebeu a condenação de 23 anos e 4 meses de prisão em regime inicial fechado, acusado por supostos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Além da prisão, ele deverá fazer o pagamento de uma multa. A Justiça determinou que ele mais 5 pessoas tiveram parte em uma fraude na desapropriação de um imóvel na área rural de Indaiatuba. Em uma coletiva de imprensa realizada na quinta-feira, Reinaldo expôs seu lado. Reinaldo atendeu a imprensa em seu escritório e, na ocasião, afirmou que já está recorrendo e que, diante das provas que tem em mãos, pretende lutar até o final por sua absolvição. Acompanhe trechos da coletiva. Lá atrás, quando começou a ação, foi pela desapropriação, falando que teve superfaturamento, que teve prejuízo ao erário, que teve desvio de dinheiro, que foi criado aí uma quadrilha, né? Essa aí foi a acusação. Então vou ler a acusação aqui do Ministério Público, né? Ele fala: além disso, o denunciado e seus comparsas, em ordem a permitir que o desvio de recursos públicos fosse ainda maior, postergaram a fraudulenta desapropriação para um momento posterior ou da alteração das normas de zoneamento, o que importou em dirigir a valorização do imóvel. Primeiro, eu posso dizer que a mudança de zoneamento não fui eu que fiz. Quando foi mudado lá atrás, no governo do Zé Onélio, já era industrial desde 1979. Quando foi mudado no governo do Zé Onélio, foi feito sem audiência pública. E como aquilo ali já tinha sido visto que era um lugar propício para fazer o DIP 2, então já tinha colocado ele para lotes de 300 metros. Isso em 2005. Quando eu entrei novamente em 2009, eu fui chamado pelo Ministério Público, e eles têm esse costume de chamar, eu já fui chamado pelo atual Ministério Público, que também está acusando, para levar documento, ver o que está acontecendo, e na época, inclusive publicado pela imprensa, né, eu juntei isso aí, quando a gente foi fazer a mudança do plano diretor, foi divulgado pela imprensa e eu juntei no processo, né, falando que, inclusive, havia um pedido do Ministério Público para que a gente regularizasse todas as áreas que tinham sido mudadas sem audiência pública. Aquelas áreas que não tinham nenhum impacto, não tinham envolvimento em nada ainda, o departamento técnico da Prefeitura, que isso aí não passou nem por mim, passou a mudança como um todo, né, a gente voltou o que era, então voltou a 1.000 metros. E nisso aí, nesse lapso, em 2004 para 2005, essa área meu pai chegou a comprar e negociar ela, não chegando nem ainda a se apropriar por escritura pública, já passou para terceiro, né? Isso em 2005, eu não era prefeito, né? Não tinha intenção de voltar a ser prefeito, tanto é que eu fui eleito deputado em 2006, né? E continuei a vida. Então, e meu pai vendeu em 2005 e foi escriturada em 2006. Inclusive o advogado da ex-proprietária é testemunha dessa negociação, né, que houve escrituração e registro dessa área. Então aí está provado que já não fazia parte da minha família, que era do meu pai. Que meu pai sempre atuou na área de comércio, de venda e compra de imóveis e qualquer outro, de imóveis também. Tanto é que a Unilever, Filtrosman, Fupresa, Metal Lever, Toyota, parte do terreno da Toyota, tudo foi adquirido de bens que eram da propriedade da nossa família, sempre vendendo e comprando sem envolver aí com política, então, naquela época. Então está mais do que provado de forma material e testemunhal que a área não pertencia à minha família. Daí veio o caso da desapropriação, que como o promotor falou aqui, que houve superfaturamento, houve desvio de dinheiro dos cofres públicos, prejuízo ao erário. Pois bem, nós conseguimos uma liminar, uma HC, no Tribunal de Justiça, aonde fez com que o juiz daqui
fizesse uma perícia. Né? Então, a perícia foi feita pelo juiz local. Dessa perícia saiu um laudo. E desse laudo foi constatado que não houve superfaturamento, inclusive pagamos abaixo do valor do mercado. Né? Foi constatado que a mudança do plano diretor não houve alteração do resultado de valores da área, então não houve uma valorização da área, que a área era pertinente, que a área teve o melhor aproveitamento possível, por isso que foi escolhido, enfim, e vários outros quesitos dentro desse laudo, que foi homologado, inclusive está aqui, né, a homologação pelo juiz, né, e homologar, o que é homologar? É confirmar, concordar, né, se você procurar no dicionário, você vê que ele realmente concordou que não houve, né, a gente não se enquadrou nem no artigo 9 e nem no artigo 10 da ação de improbidade. O que é o artigo 9 e 10? Se houver prejuízo, se houve dolo, então a gente está isento do crime através desse laudo do Instituto de Criminalística. O juiz, que cabe julgar, não quero aqui contestar o que ele fala, estou indignado e já apelei, já fiz apelação aqui dessa sentença. Ele acompanha, né, a denúncia do promotor, como está fazendo nas outras decisões. Não tem aqui uma análise, né, daquilo que tá na acusação, que teve aqui desvio de recurso público, né, fraudulenta desapropriação, alteração das normas de zoneamento para valorizar. Então, tudo isso aí já foi comprovado no laudo. Está no laudo comprovado que não houve. Então, ele dá uma decisão de que sentido? No caso dos autos, é certo que houve o efetivo desvio de rendas públicas, na medida em que a sobrevalorização do imóvel decorrente da prévia mudança de zoneamento. Está aqui o laudo do Instituto Criminalístico falando que não houve isso. Né? Ele acompanha na íntegra a denúncia do Ministério Público. Determinou que o município pagasse um valor maior pelo bem desapropriado, valor este que foi desviado para os réus. Que valor esse? Se está aqui falando que nós agimos corretamente, que o valor está dentro do avaliado, que a mudança de zoneamento não prejudicou em nada a valorização do imóvel. Né? E a gente sente até, eu não quero falar assim num tom de perseguição, mas lá atrás, em 2015, quando eu consegui uma vaga para disputar, que era o meu sonho, disputar uma candidatura ao Senado, a partir daquele momento que eu consegui, não passou 60 dias, começou a acontecer as coisas comigo. Até 2016, depois de todos esses anos, de 4 mandatos praticamente, eu nunca tinha recebido uma ação criminal. Né? E no ano da eleição, eu recebo aí 5 ações criminais. Passado 2 anos, estamos de novo em véspera de eleição. Começa a sair os resultados aí, bem no período eleitoral. Não quero falar que é muita coincidência essas coisas acontecerem. Né? E dessa ação, também, pelo que eu acompanho, primeira vez que sai a sentença, ela é publicada no mesmo dia e sai informação, como chegou aí para alguns de vocês, direto do Ministério Público, o resultado da sentença. Né? Primeira vez. Então, e nesse caso, né, então há de a gente pensar também que leva a gente a pensar, não quero falar que é, né, mas leva a gente a pensar que é muita coincidência tentando prejudicar. E eu posso dizer que nenhuma das nossas licitações foram contestadas pelos tribunais de conta. E se fizer uma verificação nos tribunais de conta, os valores das nossas obras os valores que têm o menor preço por metro quadrado construtivo. Então isso aí pode conferir no Tribunal de Contas, não sou eu que estou falando, e já ouvimos isso aí por fiscais
dos tribunais que passaram por aqui.